paz do Senhor, queridos professores, tios e tias, crianças, alunos, vocês que estão aí sempre juntamente conosco, estamos aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. A classe é a Juniores e estamos estudando a história dos profetas. Tem sido uma bênção nas nossas vidas. Vamos orar? Deus, te louvamos por tua infinita bondade, infinita misericórdia. Tu és um Deus de compaixão e de amor. E estamos aqui, Senhor, mais uma vez, para junto com todos esses professores, aprendermos a tua palavra. Ó Deus, abre a nossa mente, o nosso coração, dai-nos a revelação, aquilo, ó Deus, que tu quer que passamos para os nossos alunos. Desperta cada um deles. Senhor, que a palavra ache guarida em cada coraçãozinho e venha transformar, que eles possam, ó Deus, ser bênção na tuas mãos por onde eles passarem e que o Senhor os guarde, os protege e cobre com teu sangue, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, e já estamos na lição de número 5. Oséias, o profeta da redenção. Vai ser bênção, a palavra do Senhor é poderosa, ela fala nos nossos corações. E o nosso personagem de hoje é ele, Oséias, o primeiro personagem dos profetas menores. Oséias, um homem de coragem, de determinação, de persistência. Aqui na nossa revista diz que ele foi um grande encorajador ao arrependimento das tribos de Israel. O povo estava vivendo em rebeldia, em desobediência à palavra do Senhor. Oséias vive em um momento que Israel está vivendo um caos, moralmente, espiritualmente, politicamente, estava terrível a situação de Israel. E Oséias profetizou no Reino Norte, provavelmente tudo indica que ele é nascido e criado no Reino Norte. E ali naquele momento de grande dificuldade, porém, houve um momento bom, o momento do rei Jeroboão II. Aqui eu estou com a cronologia de reis e profetas. Aqui está Oséias, nesse último do azulzinho aqui, ó. E antes dele um pouquinho está Jeroboão. Oséias viveu esse tempo de Jeroboão. Foi um tempo áureo em Israel, foi um tempo bom, foi um tempo que tudo corria bem. Mas, porém, Jeroboão II morre e aí sobe ao trono os reis que não faziam o que agradavam ao Senhor, e assim vem vindo. E aí a situação não ficou legal, foi muito ruim. Aqui na nossa lição, a gente vê Oséias falando para o povo da palavra de Deus. Oséias falando para reis e sacerdotes, porque nós vemos que o sacerdócio, eles estavam corrompidos e deixavam o povo fazer da maneira que eles queriam. A situação foi tão terrível que depois de Jeroboão subiram 6 reis no trono e 4 deles foram assassinados por conta de uma situação difícil na política de Israel. Mas Oséias, com determinação, coragem e com o mandato de Deus, a ordem de Deus, ele profetiza
para aquele povo. Ele leva para o povo a palavra. Ele diz para o povo a situação em que eles estavam vivendo. Ele chama a atenção desta nação ao arrependimento, porque Deus queria o povo em sua presença, mas os caminhos eram maus. E nós vamos ver aqui no capítulo 6, é o que consta na nossa lição de hoje, o capítulo 6 e o 14. O capítulo 6, 3 versículos, os primeiros, diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez as feridas e a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Versículo de número 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele nos virá como chuva seródia que rega a terra. Era a palavra de Deus, era Oséias despertando o povo, era Oséias levando uma palavra de esperança para aquele povo, e que se eles não obedecessem, eles seriam levados para o cativeiro por nações vizinhas, por nações que estavam dominando a região, a terra, e assim eles continuavam. Profetas, sacerdotes corrompendo o povo. A situação era difícil. As práticas pagãs da Síria estavam dentro do reino norte, dentro de Israel, dentro de Efraim, uma das tribos que destaca o reino norte, mas é considerado todo ali o Israel. Deuses dos amorreus existiam dentro de Israel, Deus Baal. No reino norte, vocês se lembram daquele desafio? 400 profetas de Baal dentro da nação do reino norte, Astarote, Azera, e assim o povo estava corrompido. E Oséias alertando o povo para se voltar. Este versículo que nós lemos: vinde e tornemos para o Senhor. E o Senhor deu livre-arbítrio, mas o Senhor quer o povo em sua presença. O Senhor quer dizê-los da sua grandeza, do seu poder, da sua magnificência. Mas aí nós vemos uma infidelidade, uma traição do povo para com Deus. Aquela aliança que eles fizeram com Deus, agora eles estão ali, naquela situação de quebra de aliança, porque não estavam se voltando para Deus, não estavam obedecendo, e aquela aliança estava quebrada, estava despedaçada, e isso causava tristeza, e isso causava angústia na alma do profeta que com a palavra de Deus profetizava. Isso trazia tristeza. Em algum lugar diz que Oséias, bem parecido com Jeremias, porque era um profeta que chorava também e que procurava trazer o povo e que preocupava com a situação em que o povo se encontrava, essa quebra da aliança que foi feito com seus pais, com Abraão, Isaque e Jacó. E olha a situação, nós vemos aqui no nosso visual, professores, o povo afastando-se das coisas de Deus, indo em práticas que desagradavam a Deus, porque Deus era como se fosse um marido para Israel, um marido para o seu povo, e o seu povo a sua noiva, a sua esposa. Mas houve essa quebra da aliança, houve uma situação que o Senhor até ordena que o profeta tenha um casamento um tanto difícil para representar o relacionamento de Deus com Israel, de coração
partido, de coração quebrado, daquela separação de Deus e o povo. Isso causava muita tristeza e sofrimento, mas o profeta não deixava de anunciar boas novas de salvação. Vinde, tornemos ao Senhor, aleluia. E esse povo continuava essa ideia do casamento, mas eles estavam traindo ao Senhor, indo atrás de Baal, de Astarote, de Azera, de deuses pagãos, de idolatria, de ídolos, e assim afastavam de Deus. E Deus não suporta tudo isso. Deus amava aquele povo, assim como nos ama, um amor tão grande, mas o povo se afastando. Aí o Senhor via aquela situação, aquela noiva que se afastava do seu noivo, que traía ele com idolatrias, com outros deuses, que se tornava infiel ao seu esposo, ao ponto da quebra de aliança. Mas Oséias, ele representava Deus diante daquele povo, e aquele casamento que ele teve, aquela situação da sua esposa ser mulher pecadora de idolatria, que largou ele e foi-se embora. Mas assim o Senhor manda que Oséias vá e traga de volta, mostrando grande amor. Assim é Deus. O povo virou as costas, mas ele queria trazê-los novamente. Assim como no final de tudo, nós vemos Israel, depois vai ser levado ao cativeiro, vai passar por situações penosas. Na nossa lição fala que com o passar dos anos, os israelitas se esquecem da lei de Deus. Não terás outros deuses além de mim. E eles se desviam do caminho do Senhor. Os reis e sacerdotes desviam o povo. E a situação era difícil. A geração daquela época não havia conhecimento de Deus como seus antepassados. E Oséias foi destemido. Ele não perdeu tempo em aconselhar o povo, até ao ponto deste casamento que ele teve, para mostrar para eles que Deus queria os de volta, que Deus queria trazê-los. Oséias prega que o povo sofreriam, seriam presos, levados cativos, assim como aconteceu, mas que se houvesse um arrependimento não fingido, Deus restituiria. Aqui diz que Oséias é o profeta da redenção. Redenção significa salvação. O próprio nome Oséias significa salvação. Oh, glória a Deus! Vamos trazer isso para o dia a dia dos nossos alunos, para a nossa vida. Se nós estamos traindo nosso Senhor, se nós temos sido infiéis, quebrando aliança com o nosso Deus, que nós voltemos para o Senhor, porque a palavra dele é a maior profecia hoje para nós. O profeta Oséias não está aqui, mas a palavra do Senhor está, e ele nos chama para estar de volta, para fazer a vontade dele, para estar diante da tua verdade. Portanto, querido, sabemos que o mesmo servo, sendo infiel, o nosso Deus é fiel em cumprir com a sua palavra. Ele estende sempre as suas mãos como um pai amoroso e cumpre as suas promessas. Israel é levado cativo, mas chega o dia deles virem e voltarem, se voltarem para Deus, voltarem para a sua terra e nunca mais Israel quebra aliança com Deus referente a ídolos. Nunca mais Israel vai adorar outros deuses, vai ser infiel e traidor, jamais. Israel
aprende a lição e agora ele serve ao Senhor. E nós vemos que coisa maravilhosa, ele tinha uma promessa de restauração, de redenção para Israel, apesar da sua infidelidade. Porém, o povo persevera em não querer ouvir, mas Deus ama as tribos, independente da condição que se encontravam. Então nós vemos aí no livro de Oséias esse amor. No capítulo 14, nós vemos aqui, queridos professores, que coisa maravilhosa. É o que nós vemos dizer aqui no capítulo 14, o Senhor dizendo dessa restauração de Israel. Converte, ó Israel, ao Senhor, teu Deus, porque os teus pecados têm caído. Tomai convosco as palavras, convertei-vos ao Senhor e dizei, expulsa todo pecado, toda iniquidade, tudo aquilo que te afasta de Deus, que faz o seu coração ficar triste, doente, pecador e desobedecendo ao Senhor. Aqui diz, e sararei a sua perfeição quando você se arrepender e se voltar. Eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como um orvalho. Oh, aleluia! Que lindo, o Senhor ama, o Senhor tem um amor muito profundo. Ele florescerá como lírio e espalhará suas raízes para o Líbano. Estenderão como as vertegônias e a sua glória será como da oliveira. Olha a oliveira, uma planta que é símbolo de perseverança. Voltarão os que se assentarão à sua sombra. Serão vivificados como trigo e florescerão como a vide, como a videira. A sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá, que mais tenho eu com os ídolos? Não quero ídolos mais, quero só o Deus vivo de Israel. Eu tenho ouvido e isso considerarei. Eu sou como a faia verde, em mim é achado o seu fruto. Quem é sábio para que entenda estas coisas? Prudente para que as saibas? Porque os caminhos do Senhor são retos. Oh, aleluia! E os justos andarão nele, mas os transgressores nele cairão. Então Israel aprende um verdadeiro amor, um amor que é mais profundo do que o mar, que é mais alto do que as mais altas nuvens, um amor sem limite, um amor que não tem fim. Queridos professores, para a frequência dos alunos, o estado de hoje é o estado da Bahia, para ser evangelizado, ganhando a Bahia para Cristo. E alguns corinhos ou hinos que podem representar esta aula de hoje. Conheci um grande amigo, é uma música. Confio em ti, Daniel Sacker é o cantor. Obedecer diante do trono, obedecer é mais do que importante. E o Senhor fala para Israel, para Efraim, misericórdia quero e não sacrifício. O Senhor queria misericórdia daquele povo. Esse livro mostra o amor de Deus. E aí diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecer é experimentar, é perceber, é saber, é obedecer, é aceitar. Que lindo! E associação aliança, é uma associação, uma coligação, uma sociedade que nós temos com este nosso Deus. No Memorizando diz assim, professores, portanto, povo de Israel, volte de novo ao seu Deus, faça o que é bom e certo e confia nele. Oséias 12, versículo 6. A Deus toda glória e honra e louvor. Conheçamos e prossigamos. A gente não deve parar de conhecer ao Senhor, porque Ele é uma fonte inesgotável.
Professores, nós estamos aqui em Franca, São Paulo, somos da Assembleia de Deus, Ministério Missão, pastor nosso é o Isaac Vicente Ribeiro e estamos aqui anunciando as verdades do Senhor, a classe juniores e estamos com vários alunos aí que estão, professores que estão conosco e eu vou aí dizer o nome de mais alguns. E aqui todo sábado nós temos o Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico da EBD. Os professores se reúnem com aulas práticas, com aulas teóricas e tem sido bênção. E vocês têm sido bênção para nós também. Você que tem se inscrito, comentado, deixado o seu like. É uma alegria ter você aí. A Fabiana Rosalino, Joanice Falque, Heloísa Almeida Campos, são professoras que estão conosco. Vanusa Raquel, Isabela Lalá, Lúcia Trindade, Thelma Souza, Fátima Madeira, Maria de Lourdes, Érica Ramos, Natal, Rio Grande do Norte, Laizinha Souza, Darliane Santos, Hilda Barracho, Gleice, Rosângela de Souza Barroso, Pamela Lopes, é muito bom ter tantas professoras conosco, Sueli Almeida, Rita de Cássia de Feira de Santana, Bahia, que bacana, Antônio Saraiva, e assim tem mais, Isaac Gamerzin, Lívia Oliveira, Maria Marilink, Cleusa Fernandes, Rosa Maria, Antônio Peba, Alaide Batista, Jussiele dos Santos Souza, de Várzea Paulista, São Paulo, Elza Rodrigues, Thelma Souza de Alagoas, temos a M, temos Paula de Pernambuco, Cândida Alvarenga, Verônica Lima, Pernambuco também, Iracema Carvalho de Souza, Lindalva Yoshino, Sheila Silva, Eliude dos Santos, Sandra, Aleluia, Milagre, Pamela Lopes, lá do Pará, Suliene Barros e Renata Nathalie Silva. Deus vos abençoe. Tenha uma ótima aula na paz do Senhor.